Oi, meu nome é Alan, eu tenho 27 anos. Eu sou gay desde que me conheço por gente. Eu me assumi homossexual aos 22 anos de idade. E desde que eu resolvi compartilhar com a minha família e com os meus amigos minha orientação sexual, minha vida mudou bastante. Aconteceram muitas coisas nesses últimos 5 anos. Homossexualidade é a palavra originada do grego homos e do latim sexus. Ela se refere ao ser que sente atração física, emocional e estética por outro ser do mesmo sexo, ou gênero. Relacionada à orientação sexual, a homossexualidade se refere ao indivíduo que faz parte de uma comunidade de pessoas que compartilham da mesma sexualidade. Científica e teoricamente, ela é tratada dessa forma. Entretanto, quando essa definição se torna maior e atinge um grupo de pessoas que não vivem ou compreendem a homossexualidade, a probabilidade delas ser tratadas como um comportamento inferior aos demais aumenta. Muitas famílias acabam passando por esse tipo de conflito e é o que chamamos de repressão familiar. Da mesma maneira que o homossexual a família tem dificuldade de entender, né, esse filho, estou dizendo esse filho, essa filha, enfim, esse filho, né, que assume a sua sexualidade, tem dificuldade de entender e passa várias fantasias, onde é que eu errei, aquela coisa toda, de impotência, vários sentimentos, né, que não está conseguindo entender, esse filho, ele também tem dificuldade de entender sobre a família, né. Vai rolar uma repressão, né? A ideia sim é o diálogo, mas tentar mostrar que isso é normal, né? Isso é normal, que não vai continuar sendo um bom profissional, que vai continuar sendo filho, que vai continuar sendo homem ou mulher, e que a única coisa, que é o que a gente quando iniciou, né? O que é homossexualidade? É apenas o desejo, né? E é um desejo dele, né? Ou dela, que é só que cada um. Casos de repressão não só na família são mais comuns do que a gente imagina. Na escola, no trabalho, na universidade, ou até mesmo quando se caminha pelas ruas de uma cidade, os olhares de julgamento, eles sempre continuam. Coisas ruins aconteceram, coisas que a gente não gosta de falar, mas que com certeza a gente precisa cada vez mais falar, cada vez mais compartilhar informações, por mais que sejam dolorosas ou traumatizantes, desagradáveis pra gente. Essa semana, por coincidência, fazem 4 anos que eu fui espancado em Caxias do Sul. E de longe foi a experiência mais tensa que eu já passei. E bom, depois disso bastante coisa mudou também. Uma delas foi, começando pelo começo, quando eu me assumi, a minha mãe foi super de boa, ela me aceitou, ela me apoiou, me deu um abraço e ficou do meu lado. Então isso pra mim supera qualquer tipo de dor, qualquer tipo de hematoma que eu tive. Dessa vez que eu fui espancado, eu confesso que eu fiquei um pouco traumatizado durante um tempo. Eu não saía de casa, eu tinha medo, eu tenho medo às vezes. Quando eu vejo alguém suspeito na rua, eu fico imaginando exatamente o que aconteceu 4 anos atrás. A família também ela é pressionada para ter um padrão, né, um filho hétero, né, uma filha hétera que ela vai criar, ter filhos e constituir família, né, nesse padrão. Então isso também é novo para a família, isso também gera ansiedade. E talvez nesse primeiro momento também a repressão venha disso, de não conseguir entender. Eu tenho 24 anos. O processo de aceitação da minha sexualidade foi um pouco longo. Começou lá pelos 15 anos de idade, quando eu tinha vários amigos héteros e eu passava praticamente o dia com eles quando eu não estava na escola, e eu passei a notar que tinha uma certa diferença nos interesses, assim. E aí, aos 17 anos, parece bobo, mas eu comecei a jogar Grand Chase, que era um jogo que a Level Up distribuía na época, e conheci bastante gente num grupo de MSN que os jogadores fizeram, e naquele grupo tinha algumas outras pessoas da minha idade que também eram gays, e aí eu sempre fui bombardeado com aqueles estereótipos que a TV mostrava, de tipo o gay afeminado e caricato. E naquela época eu pensava, eu não queria ser assim. E naquele grupo eu me interessei pela primeira vez por um menino. Ele não era nem de perto daqui, ele era de São Paulo, mas a gente conversava todo dia. E ele que me deu coragem pra realmente começar a entender quem eu sou.
E depois eu contei pros meus pais, dentro do carro, em cima da ponte do Guaíba. Se a reação fosse negativa, tava todo mundo no fundo do rio agora. Mas, felizmente, a reação foi positiva. Eles falaram que nada ia mudar, que eu continuava sendo o filho deles. Lógico, depois a minha mãe conversou comigo e pediu pra eu não contar pra ninguém. E aquilo me prendeu por muito tempo. Até que aos 19 anos eu namorei um cara e eu dei um beijo nele na frente da casa onde eu morava naquela época. E aí se espalhou a história de que o Bruno é viado. E naquela altura eu já não tava mais nem aí e resolvi abraçar com orgulho quem eu sou. Tempos depois eu passei a entender melhor as pessoas, conhecer mais gente, conhecer pessoas diferentes, pessoas com várias personalidades diferentes, pessoas com vários trejeitos diferentes, e eu entendi que até mesmo aquele gay afeminado e caricato que um dia eu não quis ser, não tinha nenhum problema em ser aquela pessoa. Em Guaíba, cidade onde Bruno mora, um grupo de amigos decidiu dar voz à comunidade LGBT do município e criou Mãos Dadas, um coletivo que tem por objetivo conquistar o respeito, a segurança e melhores condições sociais para quem faz parte de tal grupo. No dia 12 de junho de 2016, infelizmente a gente teve a chacina de Orlando, né? E aí, a partir disso, entre eu, o Deco, o Fábio e outros amigos nossos, que nós já éramos amigos antes da frente, surgiu um mega desconforto, assim. Daí eu escrevi aquele texto do Todo Amor Que Existe em Mim, e a gente começou a se falar do que a gente vai fazer, porque a gente precisa fazer alguma coisa, pelo menos, para tirar esse peso de dentro da gente. E a gente resolveu fazer um evento na praça pública e chamar o pessoal para se reunir, para conversar e para enrolar. E aí a gente marcou no dia, criou o evento e foi pra praça, e a gente teve acho que umas 20 pessoas naquele dia, assim, do nada, que a gente não esperava, a gente achou que ia ser só a gente, foi essa galera. Evento à tarde. E isso das 4 da tarde para 7 da noite, em 3 horas a gente teve essa repercussão. E a gente disse, bom, aqui tem como fazer alguma coisa, sabe? O que mais a gente vai fazer? Por aí. A gente marcou o ato no domingo e aí foi o nosso primeiro evento mesmo, organizado, assim, só que a gente não tinha frente ainda, a gente tinha uma ideia. Durante aquela primeira reunião da segunda-feira a gente falou sobre a possibilidade de fazer um dia da concentração, de fazer uma frente, mas eram várias ideias jogadas, assim. Aí o que a gente fez? Vamos fazer a frente. Aí a gente criou a página, né? Botamos, marcamos a primeira reunião, porque a ideia é que a Frente Social Partiria existia a partir da primeira reunião. Foi de 27 de agosto. Isso, dia 27 de agosto. Daí, a partir da primeira reunião, ela foi toda organizativa. A gente botou desde o nome, se ia ser uma frente, se ia ser um coletivo, ao funcionamento, aos cargos, se teriam ou não, quais seriam, quem participaria. Tudo foi votado na Assembleia. Os coordenadores, tudo é posto em votação. Tudo. Desde o nome até a identidade visual, coordenação foi posta em votação, ideias a gente põe em votação, a gente monta uma pauta prévia, chega no evento, a gente pergunta se alguém tem alguma ideia, alguma demanda para colocar na pauta, a gente põe na pauta, discute durante a reunião. Então é um processo muito democrático e muito inclusivo. Como foi pra ti descobrir que tem uma filha gay? Foi estranho, mas embora eu soubesse, não foi fácil a revelação. E como tu te sente sobre isso hoje? Me sinto normal. Normal como? Normal, tranquila. Não mudei nada nessa relação. E é tudo bem, Brigitte? Tudo bem. Tem orgulho da tua filha? Muito. E das pessoas que ela traz pra casa? Sim. E quer dizer alguma coisa? Que tipo de coisa? Um recado, sei lá. Pra Pras vocês. mães. Pras mães? Filhos, sei lá. Pras mães, que as mães não se afastem dos seus filhos, que amem eles da maneira que eles forem. Que não vale a pena afastar um filho de ti por causa disso. Que isso aí não é defeito nenhum. Pelo contrário, é uma forma a mais de amar. E pros filhos?
E pros filhos, fiquem firmes nas suas escolhas. Ah, sim. Sei. Acho que quando a gente faz parte de uma comunidade, a gente quer ser ouvido, a gente quer falar. E é muito importante que as pessoas nos ouçam, porque a partir disso elas vão saber como falar, o que falar, por que falar. Quando a gente vive numa sociedade que nos desrespeita, nos julga, nos ameaça, ser quem a gente é um constante medo. E ouvir esses depoimentos me fez pensar como a gente ainda vive num mundo cruel e preconceituoso. Eu só queria que todo mundo entendesse que quando as pessoas não te entendem, elas te excluem. E uma sociedade que te exclui não é uma sociedade democrática, não é uma sociedade de respeito, com respeito. E quando finalmente entenderem que não é quem a gente ama, ou quem a gente beija, ou o que a gente deseja, não importa a nossa cor, a nossa etnia, a nossa orientação sexual, ou, sei lá, país de origem, ou gênero. O que importa, quando entenderem que isso não caracteriza caráter, não caracteriza as pessoas, a gente vai poder ficar livre dessas pressões que a gente mesmo constrói.